Saudações a todos, vamos dar início a mais uma aula dedicada a estudar a relatividade especial, ou em outras palavras, a relatividade restrita de Einstein. Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos calcular agora a componente contravariante número 3 do tensor aceleração em 4 dimensões no espaço-tempo de Minkowski. Então, aqui, calculando a componente número 3, nós temos componente número 3, componente contravariante número 3, e aqui a derivada da componente contravariante da velocidade tensorial em 4 dimensões em relação ao tempo t é igual a gama dz dt. Então agora vamos escrever cuidadosamente este termo. Então a componente contravariante 3 é gama, derivada de gama em relação ao tempo, derivada de z em relação ao tempo, tratamento similar às componentes contravariantes anteriores, mais gama derivada de segunda ordem em relação ao tempo aplicada sobre z. De modo que nós temos gama derivada de gama em relação ao tempo, derivada de z em relação ao tempo, mais gama elevado a expoente 2, derivada de segunda ordem em relação ao tempo aplicada sobre z. Mais uma vez, aqui, gama, mais uma vez definindo, gama é igual a 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2, de modo que nós podemos calcular a derivada de gama em relação ao tempo. A derivada de gama em relação ao tempo, menos 1 sobre 2. Aqui 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, menos 1 sobre 2 menos 1, multiplicado pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2. Então aqui, cuidadosamente, calculando a derivada de gama em relação ao tempo, é igual a menos 1 dividido por C2, menos 1 dividido por 2. Aqui 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente menos 3 sobre 2. Derivada do número 1 em relação ao tempo é igual a zero, derivada de constante é igual a zero conforme estabelecido pela análise real e pelo cálculo diferencial e cálculo integral. Então nós temos menos 1 dividido por C2, por expoente C2, e então é módulo elevado a 2 menos 1, multiplicado por 2, e a derivada do módulo do vetor velocidade tridimensional em relação ao tempo. Sobre este termo, nós calculamos em aulas anteriores. Vamos aqui escrever a derivada do módulo da velocidade vetorial em relação ao tempo. Nós calculamos é igual a velocidade vetorial, produto escalar com a aceleração vetorial, dividido pelo módulo da velocidade vetorial em 3 dimensões. Assim, podemos tranquilamente escrever a derivada de gama em relação ao tempo como menos 1 multiplicado com menos 1 é mais 1, 2 divide com 2. Aqui nós temos módulo do vetor velocidade tridimensional a expoente 2 menos 1 é expoente 1, todo número elevado a expoente 1 é o próprio número, dividido por C2. E então aqui nós temos esse termo elevado a menos 3 sobre 2 é equivalente a escrever gama elevado a expoente 3. E então nós temos aqui velocidade vetorial tridimensional, produto escalar com aceleração tridimensional, dividido por módulo da
velocidade tridimensional. Isso permite, então,